essa é uma palestra que tem caráter de divulgação, mas nesse período de fake news eu vou me deter a não mentir tanto. Poderia criar uma história bem mais fantasiosa sobre difusões relativas à pandemia e o que tem muito a ver com todos esses modelos de difusão. Eles se relacionam naturalmente a processos migratórios, e você poderia naturalmente incluir a difusão de epidemias dentro desse pacote. Mas eu vou tentar quer dizer, embora ainda seja uma palestra de divulgação, eu vou tentar me limitar mais por questões analíticos da teoria, mas eu gostaria de deixar claro que as aplicações são inúmeras, e esse título ele traz um pouco digamos, esse conceito das aplicabilidades dessa teoria matemática em vários aspectos do mundo que vivemos nesse momento. O que eu vou falar um pouco, eu quero passar a ideia de difusão, quero explicar em termos bastante simples. Inclusive, tem amigos não matemáticos que estão assistindo essa palestra, e gostaria de deixar aqui registrado meu agradecimento pela presença deles. Então, eu vou tentar passar a ideia de difusão, o que nós matemáticos entendemos por difusão, embora seja uma palavra do dicionário comum de todos nós, não é? Depois eu vou falar como é que esses processos de difusão funcionam em meios heterogêneos, em materiais compostos, que seriam uma teoria mais próxima da realidade. E aí eu vou falar um pouco sobre difusões não lineares e como é que ela aparece numa linguagem um pouco mais precisa matemática. Vou comentar um pouco sobre problemas de fronteira livres, porque a relação entre o que eu gostaria de falar realmente e que tem a ver com difusão, ele emerge da teoria de problemas de fronteira livre. E vou finalizar sobre um tópico bastante recente de estudos que diz respeito a esse chamado problemas de fronteira livres não físicos. Eu vou tentar explicar mais ou menos qual é a ideia, por que eles são relevantes e qual é a contribuição que essas novas ideias geométricas têm tido para resolver problemas que, caso contrário, seriam dificilmente resolvidos, problemas matemáticos. Então, para entender difusão, o que é difusão? Difusão, a pergunta que eu gosto sempre de iniciar é a seguinte: como é que o calor se distribui dentro de uma sala, não é? Então, se você parar para pensar, o fenômeno que está ocorrendo é um fenômeno de média. Então, a cada passo, a cada momento, a cada instante, a temperatura em cada ponto observa a temperatura dos seus vizinhos, e se você está mais quente do que o seu vizinho, você cede um pouco de calor e vice-versa. Então, esse processo de média é o que rege a distribuição de calor num determinado ambiente. E é claro que essa ideia, e essa é uma das grandes vantagens da matemática, é claro que essa ideia, embora eu esteja me referindo a calor, ela é muito mais versátil. Então, problemas que vêm problemas oriundos de campos de estudo completamente distintos, tem a mesma formulação matemática. Então, isso permite com que você transfira intuições de um problema para o outro. Então, é por isso que a matemática, como uma ciência universal, ela é tão poderosa, né? Mas do ponto de vista matemático, como eu falei, eu vou sempre tentar projetar a minha palestra para termos matemáticos. A pergunta, em termos matemáticos, seria a seguinte: se eu te pergunto, eu peço para você, encontre uma função, digamos h de x, que tem a seguinte propriedade: o valor dessa função em cada ponto é igual à média
da sua própria função em cada bola. Então, observa que essa é a ideia de difusão que eu acabei de descrever, que a temperatura, ela sente a temperatura dos seus vizinhos e ela calcula a média e ela passa a ter aquele valor e não o valor original, e é baseado na média. Né? Então, em termos matemáticos, o que você está perguntando é isso. Eu quero encontrar uma função h de x, tal que para cada ponto y, o valor de h naquele ponto y é a média, e isso é a forma matemática da gente falar que a média é integral, é a divisão do volume pela integral da própria função. Não é? E, então, essa é a pergunta, no primeiro problema de difusão que você pretende estudar, essa é a pergunta que você obtém. Então, a resposta a essa pergunta matemática, ela significa o seguinte, quer dizer, quando eu peço que a função h de x tenha a propriedade da média, eu estou transferindo uma percepção de balanço homogêneo. E essa propriedade, ela é satisfeita se e somente se, uma caracterização dessa propriedade, se e somente se a função satisfaz Laplaciano de u igual a zero, ou seja, ela resolve esta equação elíptica de segunda ordem. E a demonstração desse fato não é difícil, com qualquer pessoa que tenha cálculo 3 acompanha a demonstração desse fato, mas ela é bastante intrigante. É o fato de que aquela propriedade da média é equivalente ao fato da função ser harmônica, no sentido de resolver Laplaciano de h igual a zero, ela é intrigante. Eu vou tentar justificar por que essa caracterização ela é intrigante. Porque uma mágica aconteceu. No momento em que você prova isso, e de novo, não é uma prova sofisticada, é uma prova que limitada ao cálculo 3, alguma coisa mágica acontece. E eu quero descrever isso porque é muito importante para o que eu quero falar daqui para frente. Então, a caracterização que eu estou querendo descrever é essa, que a função satisfaz a propriedade da média e, se somente se, ela é harmônica no sentido de satisfazer esta EDP de segunda ordem. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que a propriedade da média, ela faz total sentido apenas para uma função contínua, digamos, se você não quiser ter problemas de descontinuidade, mas na verdade essa propriedade da média, contanto que a função seja L1 quer dizer, localmente integrável, eu posso perguntar, eu posso prescrever essa condição. E, obviamente, uma função para satisfazer Laplaciano de h igual a zero, ela precisa de partida C de classe C2. E isso é um resultado clássico também, no momento em que ela é C2, ela é analítica. Então a mágica que eu me refiro aqui é essa. De alguma forma, essa ideia física de média, a função ser a sua própria média em todas as escalas, transfere uma certa regularidade para a função. Então, a função sai de contínua, ou L1 se você preferir, para se tornar analítica. Então, para aqueles que já fizeram um curso de variáveis complexas, é a mesma a mágica que ocorre no curso de variáveis complexas quando você define funções diferenciáveis complexas, não é? Funções holomorfas, e você exige apenas uma diferenciabilidade dessa função, e, sei lá, na segunda semana do curso, essas funções têm série de potência, né? Então, alguma coisa aconteceu entre a primeira e segunda semana do curso que não é muito claro. Por exemplo, para mim, não era claro de forma nenhuma qual era a mágica que tinha ocorrido, né? Então,
se no final dessa palestra eu explicar para vocês, lembrando que essa é uma palestra que tem caráter de divulgação, se eu explicar para vocês da onde surge essa mágica, o meu trabalho está feito nessa palestra. Então, a minha intenção aqui não é falar sobre matemática sofisticada, nem teoremas recentes, é tentar, de alguma forma, justificar para vocês como é que essa mágica ocorre nos bastidores. Tudo bem? Então, esse resultado que eu acabei de descrever, ele é o que nós chamamos de teoria de regularidade. Né? Então, as funções, o operador laplaciano, ele é munido de uma teoria de regularidade porque eu consigo estimar derivadas da função por constantes, por uma constante vezes normas menos refinadas da própria função. Então, para os meus amigos de análise funcional, é como se fosse mergulhos compactos. Né? Então, eu estimo regularidade, digamos, eu estimo a derivada de uma função pela norma L infinito da função. Então, para quem é de análise funcional, a teoria de regularidade é equivalente a mergulhos compactos em espaços apropriados. Então, ela tem esse formato universal. Então, a U resolve uma determinada dp numa bola. Então, é teoria de regularidade interior. Então, por isso que, quando você fala em análise funcional, você pode falar, mas você troca o espaço. Né? Você tem um espaço de funções definidas num domínio um pouco maior, você tem que entrar um pouquinho para você ter mergulhos compactos. Então, o resultado geral é dessa forma. Você controla a norma de um espaço melhor de funções, pagando o preço de estar apenas definido num subdomínio da bola B1, por uma constante. Essa constante não depende da U, por isso que significa um mergulho compacto, vezes a norma dessa função U em um domínio de um espaço maior. Então, essa, digamos, é a forma. Todo teorema que tem esse caráter, ele está lhe passando uma teoria de regularidade. Então, todo tipo de teorema que cabe nessa estrutura é, de fato, um teorema, é um resultado de regularidade. E, obviamente, isso é importante que a C não dependa da 1. Muito bem. Então, o jogo começa aí. Então, agora nós passamos a entender o que acontece, como é que essa propriedade física do modelo está relacionado com esses resultados matemáticos de regularidade. Então, para isso, eu quero descrever o que acontece com aquele problema, digamos, da distribuição de calor em um meio heterogêneo. Então, em um meio heterogêneo, não é natural esperar que a difusão do calor será homogênea em todas as direções. De fato, haverá direções preferenciadas, porque o meio o meio é heterogêneo. Não é? Então, se você quiser desenvolver uma teoria similar em meios heterogêneos, não é difícil você observar, quando você faz o modelo, quando você extrapola o modelo físico da distribuição de calor, por exemplo, você terá coeficientes, digamos, que no final das contas é uma matriz simétrica, a IJ, que muda de ponto para ponto. E então, se o meio é perfeitamente homogêneo, ou seja, não existe direções preferenciadas,
a matriz AIJ é a matriz de identidade, portanto, você está de volta para o Laplaciano, quer seja na forma divergente, quer seja na forma não divergente, o traço bayesiano. Se você tiver em meios compostos, então você tem que levar em consideração as propriedades tangíveis do meio, e elas são descritas por essas matrizes AIJs. E contanto que essa matriz AIJ de X esteja limitada, digamos, são matrizes simétricas, portanto, são diagonalizáveis. Então, contanto que os autovalores dessa matriz estejam limitados por cima e por baixo, a equação matemática que está sendo estudada, de fato, prescreve um modelo de difusão. Então, a difusão do modelo, nesse sentido bastante amplo do que significa difusão, que é essa inteligência intrínseca do sistema de procurar a melhor distribuição de uma determinada entidade, ela é matematicamente relacionada com o fato de que os coeficientes a matriz coeficiente, ela é elíptica no sentido de que os seus autovalores estão limitados por cima e por baixo. Tá bem? Então, é equivalente. O problema o problema físico é um problema de difusão nesse sentido amplo, somente se a equação matemática relacionada ao modelo tem essa propriedade que nós chamamos de elipticidade. Então, a ideia aqui é a seguinte: se a difusão vem de uma ideia, por mais sutil que seja, mas seja uma ideia de média, e isso está atrelado ao fato dessas matrizes serem elípticas, de alguma forma, essa propriedade de média deve ser representada, de alguma forma, matematicamente, como um teorema de regularidade. Então, em outras palavras, colocando de forma bastante ampla, teoria de regularidade é uma manifestação matemática do processo difusivo. E é isso que eu quero tentar explicar ao longo da minha palestra. É essa conexão entre o processo de difusão real que ocorre no sistema versus a teoria de regularidade disponível para as soluções das equações oriundas do sistema. Então, a teoria se divide em dois aspectos. O primeiro é a teoria de Schauder, que data já faz 90 anos, está perto de 90 anos essa teoria. É quando o meio é contínuo, na verdade, Hölder contínuo. Então, se o meio é Hölder contínuo, então soluções do problema não variacional são de classe C2 gama. Então, a teoria de regularidade é essa. A EDP fornece a sua prospectiva solução duas regularidades, e a segunda derivada desta função é Hölder contínuo com o mesmo expoente Hölder dos coeficientes. Na teoria variacional, o resultado é C1 gama, novamente esse gama é o mesmo gama dos coeficientes, e esse teorema é ótimo, é um teorema bastante importante, e nós matemáticos utilizamos ele quase que diariamente, não é? É um teorema muito importante e é base da teoria de regularidade para EDPs elípticas lineares. Eu gosto sempre de destacar isso porque eu me lembro a primeira vez que eu vi a teoria de Schauder, via o teorema de Poisson, eu confesso,
humildemente, que eu não fiquei impressionado. E foi um equívoco meu não ter ficado impressionado com o teorema, porque eu disse, se for, por exemplo, esse resultado em uma dimensão não tem graça, não é? Em uma dimensão não tem graça. Se a segunda derivada da U é Hölder contínuo, é por definição a U é C2 gama. Mas em maiores dimensões, esse teorema ele é sharp e não trivial. E para apresentar isso, para justificar por que ele não é trivial em dimensões mais altas, é porque, de fato, quando você fala do Laplaciano de uma função, você está descrevendo uma equação que envolve alguns elementos da matriz hessiana de forma bastante precisa, bastante específica. Ou seja, o teorema de Schauder diz que se a soma das entradas da diagonal de uma matriz hessiana for Hölder contínua, digamos C0 gama, para algum gama entre 0 e 1, então todas as entradas dessa matriz, até aquelas que sequer aparecem na equação, obrigatoriamente tem que ser Hölder contínua com o mesmo expoente Hölder. E, ademais, eu controlo a norma Hölder de cada um desses elementos pela norma Hölder da soma da diagonal. Então, de fato, é um teorema. Não há nenhuma razão, quer dizer, o fato de que eu estou somando a diagonal dessa matriz, ela é, de alguma forma, uma combinação muito específica dessas funções para que o fato de que essa soma seja Hölder contínua implique que todas as entradas sejam Hölder contínuas. Então, de fato, quando você observa esse teorema com essa perspectiva, ele fica claro que é um teorema não trivial. É um teorema não trivial. E esse teorema não trivial, ele é, isso que eu quero destacar bastante, ela é uma manifestação matemática de um problema físico, ou um problema geométrico, dependendo ou um problema econômico, ou biológico, ou químico, ou até de comportamento social, dependendo do modelo que você está usando para modelar. Não é? Muito bem. Então, quando os coeficientes é Hölder contínuo, você tem uma teoria compreensiva e completa. Não há mais nada a se entender. Os coeficientes são Hölder contínuos, acabou. Não tem mais nenhuma novidade, ou pelo menos era isso que se imaginava nos últimos 80 anos, ou mais ou menos. O problema se torna muito mais delicado quando você não quer se comprometer com a continuidade dos coeficientes. E esse é um problema físico relevante, importante e necessário. Nós precisamos de uma teoria de regularidade que seja abrangente o suficiente para comportar problemas onde a continuidade dos coeficientes não faz parte das suas hipóteses. Né? Então, o exemplo que eu gosto de apresentar é o problema heterogêneo, de meios heterogêneos, formados, digamos, por duas ligas metálicas, digamos, ouro e ferro. Então, se você quer entender como é que a temperatura passa de uma fase para outra, o problema, do ponto de vista físico, é simples de você mensurar isso, e você vai acabar com um operador da forma divergente, pelo teorema de divergência, com uma matriz AJ de X, e a matriz AJ de X, ela simplesmente, digamos, suponha que o ouro é puro e o ferro é puro, então essa matriz AJ, ela vai ter dois valores. Um valor que vai representar o que acontece na região do ouro, e uma que representa o que acontece na região do ferro. Mas existe uma descontinuidade exatamente na junção. Não é? Então, do ponto de vista matemático, você deveria tratar esse problema como
uma EDP da forma divergente com coeficientes descontínuos, embora sejam elípticos e constantes por parte, se você quiser. Né? É sempre interessante observar que este problema, que é, digamos, inocente do ponto de vista físico, quer dizer, eu consigo explicar isso para minha filha de 12 anos, ela entende perfeitamente, eu tenho dois meios heterogêneos, ela vai entender, distribuição de calor perfeitamente ela entende, e eu posso perguntar para ela, o que é que você acha que acontece se eu medir a temperatura perto da junção? Vai haver uma diferença muito grande de temperatura, sim ou não? E ela consegue até fazer uma opinião sobre o que é que deve acontecer, bastante razoável, não é? E é interessante você observar que esse problema, por mais inocente que ele aparenta ser do ponto de vista físico, ele é, do ponto de vista matemático, equivalente algumas considerações, ele é equivalente ao 19º problema de Hilbert, posto naquela famosa Congresso Internacional em Paris, em 1900, sobre a continuidade analítica dos lagrangianos, ou seja, mínimos de funcionais convexos. Esse é um capítulo bastante bonito da teoria, portanto, eu sempre que posso menciono essa conexão. E a pergunta fundamental é exatamente essa. As soluções de EDPs elípticas, elas têm um módulo de continuidade universal. Então, se você responder essa pergunta é exatamente aquela, do ponto de vista físico, exatamente essa, que eu fiz para a Amanda, minha filha de 12 anos. Se eu medir a temperatura pertinho da junção de um lado e do outro, as temperaturas vão estar próximas. E depois de hesitar um pouco, ela respondeu, ela disse que sim, ela acha que pela experiência dela, que não é tão grande assim, mas a experiência dela, ela acha que a temperatura deveria ser próxima, ela não estava esperando que houvesse uma diferença muito grande de temperatura entre um lado e o outro, contanto que eu esteja perto o suficiente da junção. E essa pergunta, ela respondendo essa pergunta, ou seja, se eu fosse tratar o problema do 19º problema de Hilbert do ponto de vista físico, eu conseguiria resolver ele apenas com essa intuição inocente. Ela é equivalente à solução do 19º problema de Hilbert. Ou seja, se você consegue provar que soluções de uma EDP elíptica sempre tem um módulo de continuidade universal, então você resolve afirmativamente o 19º problema de Hilbert. Então, a pergunta fundamental é exatamente essa. Se você tem uma EDP elíptica, então a pergunta é se, de fato, soluções são Hilbert contínuas. Se ela tem um módulo de universal de continuidade, esse módulo universal de continuidade tem que ser um módulo de Hilbert continuidade. Isso é fácil de você provar. E como os meus amigos matemáticos da área sabem, esse teorema são, na verdade, dois grandes teoremas que marcam a história da EDP elíptica no século passado. O primeiro teorema é do matemático italiano Di Giorgi, Nash e Moser. A primeira prova é do Di Giorgi, e depois aparece a solução do Nash, que engloba problemas parabólicos, e depois do Moser. E aproximadamente 20 anos depois aparece a teoria do Krylov-Safanov para problemas da forma não divergente. Né? Então, observe que quando eu coloco EDPs elípticas, eu sempre estou tratando divergente e não divergente dentro de um pacote só, mas, na verdade, eles, do ponto de vista matemático, eles são duas teorias bastante distintas. Muito bem, muito bem. Agora, o que eu quero
passar para vocês é o que é que acontece com difusões não lineares. Então, o que eu prometi no meu título era explicar para vocês como é que nós vivemos em um mundo regido por difusões não lineares. E a principal lição que eu quero passar para vocês neste capítulo da minha palestra é que, de fato, o 19º problema de Hilbert e as suas soluções dadas por de George e Nash-Moser e depois a teoria de regularidade de Krylov-Safanov, na verdade, embora elas venham de fenômenos que são compreendidos como se fossem fenômenos lineares, na verdade, eles são a chave para o entendimento de problemas não lineares. E que são importantes para modelos matemáticos de fenômenos que ocorrem no cotidiano, principalmente na engenharia econômica, problemas de finanças, problemas de potenciais não lineares também. Então, a principal lição, digamos, do ponto de vista matemático é o seguinte, é que a teoria de George Nash-Moser, em conjunto com a teoria do Krylov-Safanov, eles permitem que você obtenha estimativas C1-alfa para problemas de EDPs não lineares. Então, se você tem um EDP da forma... se você tem uma equação diferencial parcial totalmente não linear, ou seja, ela é de fato uma função não linear que age na hessiana, e ela vem de um fenômeno de difusão, portanto, o fato dela vir de um fenômeno de difusão significa que, do ponto de vista matemático, essa EDP ela é elíptica, no sentido que eu posso descrever analiticamente, como dizer que... Bom, existem várias formas de você descrever analiticamente, mas eu não quero explicar exatamente o que significa analiticamente a eliticidade. Eu prefiro que você compreenda que essa EDP ela é elíptica porque ela descreve um fenômeno de difusão no sentido mais amplo possível que você possa imaginar. O fato de que, de fato, há uma difusão, há um conceito de média ocorrendo no modelo que você está estudando. Então, ou você tem um EDP totalmente não linear, ou, no caso, para meus estimados amigos da teoria variacional, problemas do tipo P-laplaciano, que vem de minimização de funcionais convexos, mas não são estritamente convexos, soluções de um desses dois problemas são sempre de classe C1-alfa. Agora vem o ponto que é fundamental. Lembra no começo da minha palestra que eu disse que a teoria de regularidade era uma manifestação dentro do mundo da matemática das propriedades difusivas do modelo? Então aqui surge uma das principais questões hoje amplamente em aberto da teoria de regularidade de problemas elípticos. É compreender de forma quantitativa essas estimativas. Do ponto de vista, digamos, analítico, seria descrever exatamente quem é esse alfa ótimo prescrito o problema que você está estudando. Ou seja, se você entende a difusão, você deveria entender qual é o fenômeno de suavização que essa difusão deveria implicar. E vice-versa. Se você está estudando uma EDP, uma equação diferencial parcial, do ponto de vista abstrato, e soluções desta EDP possuem estimativas de classe C1-alfa para um determinado alfa, isso deve corresponder a fenômenos difusivos com uma determinada nível de difusão.
Então, essa conexão é muito pouco entendido ainda na teoria moderna de regularidade, mas ela é chave, ela é chave. Então, eu vou tentar descrever um pouquinho sobre essas duas conexões. Então, isso era exatamente o que eu estava querendo descrever. Nós não sabemos exatamente quem é essa regularidade. E, de novo, essa é uma pergunta absolutamente chave se você quer utilizar essa teoria robusta de regularidade para classificar fenômenos difusivos. Então, observe, você tem fenômenos difusivos que são propriedades oriundas do seu modelo que você está estudando, e ela tem uma manifestação matemática que é inerente à teoria de regularidade, e você gostaria de ter um estudo, uma classificação, um dicionário que modelasse, que fizesse a conexão entre esses dois fenômenos. Muito bem. Com essa conexão, eu trago para a pauta problemas de fronteira livre. E eu tenho uma razão bastante, na verdade, tenho duas razões bastante específicas para descrever problemas de fronteira livre neste momento da minha palestra, porque este fenômeno de difusão versus regularidade ótima, ela é inerente a problemas de fronteira livre. Então, quando você está estudando problemas de fronteira livre, quer seja problemas de obstáculo, problemas de cavidade, problemas de dead core, saber que soluções têm uma determinada regularidade de um alfa é irrelevante. Você não consegue avançar no programa a menos que você saiba quem é a estimativa geométrica precisa que o fenômeno permite. Muito bem. Deixa eu passar mais ou menos rápido sobre isso. O primeiro problema que eu trago à luz é o problema de obstáculo. Um problema bastante clássico que diz respeito a uma membrana que prescreve digamos, um fenômeno de minimização que é restrito a ficar em cima de um determinado obstáculo. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham em mente é exatamente essa. E é um problema bastante, do ponto de vista de análise funcional, esse é um problema simples. O espaço das funções que você vai minimizar são aqueles que tem a prescrição do valor de fronteira, que significa exatamente que a sua membrana está presa num arame, e ela precisa estar acima de um determinado obstáculo, que é uma função φ, então você adiciona isso ao seu espaço de funções, continua sendo um conjunto convexo. O problema linear, você quer minimizar, digamos, o gradiente ao quadrado, então, do ponto de vista da análise funcional, existe um único mínimo e você tem a equação de Euler-Lagrange simples de você obter, e no final das contas você conclui que a solução do problema de obstáculo verifica uma determinada EDP, nesse caso o Laplaciano de U igual a zero, mas a grande diferença é que a EDP é satisfeita apenas numa região, e essa região depende da solução. Então é por isso que ele é um problema de fronteira livre. O problema de fronteira livre é aquele onde você tem uma EDP, você tem uma lei, nesse caso uma lei de difusão, mas a lei de difusão só é satisfeita numa determinada região que depende da função propriamente dita. E isso traz dificuldades do ponto de vista matemático bastante sérios. Então, a ideia do problema de obstáculo é exatamente essa. Você tem uma região onde você tem um obstáculo, você tem a membrana, e existe uma região onde a membrana descola do obstáculo, e nesta região, que a gente chama de região de não coincidência, a função ela é harmônica, e existe uma região onde ela está colada num obstáculo,
e na região onde ela está colada com o obstáculo, ela é simplesmente um obstáculo, não existe absolutamente nada que você possa dizer sobre a U. Bom, esse, como eu falei, esse um problema bastante importante, bastante relevante, que foi muito estudado, e hoje praticamente a gente sabe tudo sobre esse problema. O que eu quero observar, e isso é relevante para a gente, é que essa função ela é localmente de classe C11, ou seja, elas não são de classe C2, ela não cola no obstáculo de forma suave. Existe uma descontinuidade na segunda derivada da função. E isso ocorre exatamente na fronteira livre, na região onde ela cola com o obstáculo. E essa regularidade é ótima. E aqui eu passo a observar, se eu te dissesse que a função é de classe C1 alfa, para todo alfa menor do que 1, isso você consegue provar com teoria de Schauder clássica. É fácil, teorema de Schauder clássico você consegue provar que a solução do problema de obstáculo globalmente vai ser de classe C1 alfa. Mas se você não conseguir provar que ela é exatamente C1 e ela se comporta de forma quadrática ao chegar na fronteira livre, você não consegue desenvolver o programa de estudo do problema de obstáculo. E, obviamente, isso é o que o Caffarelli faz. O teorema de regularidade C1 não é do Caffarelli, é mais antigo, mas ele desenvolve a teoria de regularidade da fronteira livre. E essa é a teoria famosa, o paper de 77 na acta do Caffarelli. Esse é o problema de obstáculo. Um outro problema bastante icônico é o problema de cavidades. Então, o problema de cavidade é esse: você quer encontrar uma função que é harmônica e você quer prescrever o ângulo que ela zera. Então, é isso que você quer prescrever. Você tem uma região onde a função vai ser harmônica e vai ter uma determinada região onde ela zera, e você quer prescrever não apenas que a função é zero, mas também você quer, digamos, que a derivada normal seja constante. Então é óbvio que num problema simétrico, numa bola, a solução vai ser simétrica e você escolhe aonde ela vai zerar, basicamente você prescreve qual é o ângulo que você quer e eu te digo qual é o raio que você precisa zerar para você ter exatamente esse ângulo. Mas se o dado de fronteira fora dessa região aqui for diferente de constante, o problema é super delicado. O problema é altamente não linear e muito difícil. Então, se você coloca dentro dessa caixa todas as equações matemáticas deste modelo físico, eu escreveria da seguinte forma: eu quero que a função seja harmônica na região de positividade, então está aqui, Laplaciano de U igual a zero, na região onde a U é positiva. A U é zero numa parte desconhecida, então ele é genuinamente um problema de fronteira livre. O que eu quero encontrar, na verdade, é exatamente essa sub-região aonde eu quero que a U passe a ser zero. Digamos que eu quero que a derivada normal seja 1, só para simplificar, não é? Então, eu posso trocar a derivada normal igual a 1, usando o teorema de divergência, porque a função ela é harmônica na região de positividade, para dizer que o Laplaciano da U é igual a 1, no sentido de medida, ao longo dessa fronteira onde a U zera. Então, agora eu tenho uma equação que envolve Laplaciano e Laplaciano, e eu posso colocar tudo isso dentro de um pacote só e dizer que, como uma EDP, ela é uma EDP não linear, aonde eu quero encontrar uma função que satisfaça Laplaciano de U igual a delta de Dirac atuando em U. Então, esse é um problema difícil. Não confundir com o problema de soluções fundamentais. A delta de U aqui está atuando como um potencial. É um potencial altamente singular, que atua como um potencial não linear em U. Então, digamos, do ponto de vista físico, essa seria a EDP que você gostaria de estudar. E a pergunta é como é que se desenvolve uma teoria
matemática para estudar esse tipo de problema. Então, uma coisa que você pode fazer é interpretar a função delta de Dirac como a derivada da função Heaviside. E, então, métodos elementares da teoria variacional lhe conduz a estudar mínimos do funcional gradiente de U ao quadrado, mais a característica de onde a U é positiva. Então, se você estudar mínimos desse funcional, deveria estar relacionado com o problema físico de cavidades que eu escrevi agora há pouco. E, de fato, isso ocorre, isso é a teoria de Aldo Caffarelli desenvolvida no início dos anos 80, onde eles mostram que, de fato, existe um mínimo, esse mínimo não é único, como no problema de obstáculo, e todas as propriedades que você gostaria que tivesse essa função, ela é satisfeita. Em particular, a U é Lipschitz contínua e essa regularidade é ótima. E, novamente, se você quisesse mostrar apenas que a função era Hölder contínua, era muito mais fácil. Era muito mais fácil provar que mínimos desse funcional é apenas Hölder contínua. Mas mostrar que ela é exatamente Lipschitz contínua é muito mais difícil. E você precisa desta propriedade para desenvolver a teoria de regularidade da fronteira livre. Fundamental para você falar em derivadas normais. Né? Então, quando você trata esse problema dessa forma bastante fraca, você tem uma função que está no espaço Sobolev, digamos, H1, e então, bom, ela é Hölder contínua e etc. Então, você sabe que a fronteira livre é um conjunto fechado, mas daí a ser uma superfície de classe C1, para que você pudesse falar em derivada normal, existe um gap muito grande. E esse é o gap que é tratado pela teoria de Aldo Caffarelli, que foi desenvolvida em paralelo à teoria de superfícies mínimas do de George. Então é isso é que é feito. Né? Esse problema de cavidade ele é bastante versátil, ele permite também, por exemplo, estudos de problemas de transmissão de fase. Né? Então, esse é um problema que é gostoso até fazermos aí em João Pessoa, você vai para aquela praia belíssima e você quer tomar um drink, quer tomar uma água de coco, mas o dia está quente, você quer tomar uma caipirinha, e o dia está quente, então, naturalmente, você coloca uma pedrinha de gelo na sua bebida. E a transfusão de calor agora, ela segue um fenômeno que é heterogêneo por natureza, porque você está tomando uma bebida, contanto que essa bebida não seja água pura, e você espera que o seu gelo seja feito de água pura, ele é heterogêneo num sentido bastante não linear da palavra. Porque se você denotar a temperatura do sistema, então, quando a temperatura é negativa, se a temperatura é negativa num ponto X, é porque você está dentro do gelo, certo? Então, se você está dentro do gelo, o processo de difusão ele é regido por uma EDP elíptica que leva em consideração as propriedades do gelo. Poderia ser o Laplaciano. Quando a temperatura é positiva, então você está na região da bebida. Não é? Então, independente se você estiver tomando um suco de laranja, as propriedades do suco de laranja são diferentes da propriedade de um bom whisky, e certamente diferentes das propriedades da água. Então, você tem um outro coeficiente que leva em consideração o que ocorre com a bebida naquela região. Não é? Então, ele é um problema que não apenas é um problema com coeficientes descontínuos, mas a região de descontinuidade depende da função U também. Então, esse é um problema de fronteira livre, e existe também o calor latente. Então, para que o gelo possa derreter, ele absorve calor do sistema. Então, isso significa matematicamente
num fluxo de temperatura que é prescrita na fronteira do gelo. E, então, esse é um problema bastante difícil do ponto de vista matemático, e de fato, é um problema matemático muito difícil. Existem teoremas, ainda não existe uma teoria compreensiva para tratar esse problema da forma, digamos, geral, como eu descrevi. Quando os coeficientes são iguais, ou seja, se você está tomando água pura usando gelo puro, isso se remete à teoria de Caffarelli e Friedman, com as fórmulas de monotonicidade que eles criaram no meio dos anos 80, e é uma teoria bastante sofisticada. E o problema geral, você pode falar algumas coisas, não é? Existem vários trabalhos nessa direção, em particular a tese de doutorado do Marcelo Amaral, aí defendida em Fortaleza e reconhecida pelo prêmio Carlos Gutierrez, acho que em 2015 ou 2016. Eu queria deixar registrado isso. Muito bem. Eu já estou com o tempo, fiquei falando aqui, já estou com o tempo bastante estourado. Eu prefiro passar essa parte de fronteira livre, regularidade de fronteira livre, como é que é demonstrado esses teoremas e etc. E eu vou pular, se vocês me permitirem, esse capítulo de regularidade de fronteira livre, apenas para eu concluir com fronteiras livres não físicas. Rapidamente. Então, esse é um princípio, digamos, é um princípio heurístico que a gente tem utilizado nos últimos, digamos, na última década, eu diria, e tem resolvido problemas que dificilmente seriam atacados por outro tipo de ferramenta. O primeiro exemplo é problemas de reação e difusão, que tem a ver com o problema de epidemia que a gente está descrevendo agora. Se fala muito em platô da curva, e há conexão sobre isso. Observe, por exemplo, é um problema onde você tem um processo de difusão que ocorre e existe, digamos, uma catálise, existe uma região que é chamada de dead core, onde a função se anula identicamente, mas o processo em si não é zero, né? Então, se você fizer uma soft analysis desse problema, essa é a soft analysis. Se a U é limitada, então o Laplaciano da U é limitado, porque U elevado a P é limitado, então a U é C1 alfa. E se a U é C1 alfa, a U elevado a P é P Hölder contínuo. Então, usando a teoria de Schauder, é C2P. Mas essa é uma soft analysis que diz que soluções desse problema são sempre de classe C2P. E ponto. E você pode fazer muita coisa apenas com essa informação. Em particular, você sabe que é como se ela chegasse, né, no platô de forma quadrática. Isso é uma informação bastante relevante, mas ela não é geometricamente precisa. Você pode falar muito mais sobre isso usando essa teoria de fronteiras livres não físicas. Então, esse é um teorema que você consegue provar, e, obviamente, ele tem um caráter muito mais geral. Se você tiver qualquer processo difusivo, mesmo com coeficientes descontínuos, então, na verdade, ela zera, ela chega no platô precisamente como uma função da forma C2 dividido por 1 menos P. E observe que P mais 2 é sempre menor do que 2 sobre 1 menos P, para P entre 0 e 1. Ou seja, é uma regularidade superior à regularidade fornecida pela teoria de Schauder clássica. Então, um outro problema que você pode tratar com essas conexões de problemas de fronteira livre não físicas é o chamado regularidade C'.
Então, se você tem um problema, digamos, do Laplaciano de U sendo uma função infinita, então sabe-se que as funções são de classe C1 alfa, como eu falei inicialmente, esse alfa depende de T e de D. Existe um exemplo radial, que essa função, o Laplaciano, é constante. E isso nos ajuda a determinar uma conjectura bastante difícil de ser provada, é que soluções desse problema são de classe C1, 1 sobre 1 mais P. E aqui observe que essa é uma conjectura na direção do que eu comecei a minha palestra. É você ter uma teoria de regularidade precisa que informa o processo de difusão inicial. Isso é fundamental para aplicações de problemas governados pelo Laplaciano, por exemplo, problemas de melhoramento de imagem. Observe que, por exemplo, quanto maior o P, mais degenerado é o Laplaciano e, consequentemente, menos regular é as soluções do Laplaciano de U igual a uma função limitada. Então, essa conjectura, uma vez provada, ela te diz precisamente essa conexão entre mais degenerado, menos suave é o processo que no final das contas, é a manifestação matemática do processo de difusão. De fato, essa conjectura foi provada pelo Damião, aí, da Paraíba, meu amigo José Miguel Urbano, de Coimbra, e, de fato, essa conjectura é verdadeira em 2 dimensões e está amplamente aberta em dimensões maiores. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido. Eu quero apenas... então, geometricamente, o que a gente prova é exatamente isso. Não apenas a função ela é C', mas ela é precisamente C'. Isso a gente consegue demonstrar também. Então, o último teorema que eu quero apresentar para vocês é a menina dos olhos dessa teoria, é o melhoramento da teoria de Schauder. Ele diz que se você tiver uns coeficientes... Lembra-se que a teoria de Schauder diz que se os coeficientes são Höder contínuos, então as soluções são C1 alfa ou C2 alfa, e o alfa é preciso. Então, eu disse que esse teorema, que a teoria estava completa, não é? E já vamos com quase 90 anos da teoria, mas, de fato, havia uma informação perdida no tempo, e que é exatamente essa, é que se você interpretar esses problemas como problemas de fronteira livre e não físicos, porque de fato não são problemas de fronteira livre, você consegue importar essas intuições para provar um teorema que dificilmente seria sequer conjecturado caso não houvesse essa analogia. Então, de fato, mesmo que os coeficientes sejam Dini-contínuos, então, na teoria variacional, soluções no ponto, e somente no ponto crítico, são de classe C1 e na teoria não variacional ela é C2 nos pontos onde a hessiana 0. Então, novamente, esse é um teorema que diz que em todos os lugares, digamos, na teoria variacional, as soluções são de classe C1, mas, num ponto crítico, as soluções são quase C2. Né? Então, ela melhora a teoria, ela completa a teoria nesse aspecto, e com isso eu termino a minha palestra.